Olá, meus queridos irmãos e irmãs. Boa tarde a todos. No final desse dia, no início dessa noite, quero fazer uma breve aula, dando continuidade, não é, às aulas do Catecismo da Igreja Católica. Dentro desse tema, Jesus ora, que a partir de 2603, dando continuidade, página 669. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Deus de toda bondade, que quer salvar todo ser humano, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Este número, 2603, do Catecismo da Igreja Católica, a oração na vida cristã, diz assim: de Cristo, durante seu ministério, os evangelistas conservaram duas orações mais explícitas, que começam ambas com uma ação de graças. Na primeira, Jesus glorifica o Pai, agradecendo-lhe, e o bendiz porque escondeu os mistérios do reino aos que se julgam doutos e revelou-os aos pequeninos, os pobres das bem-aventuranças. Sua exclamação emocionada, sim, Pai, exprime o fundo de seu coração, sua adesão ao beneplácito do Pai, como no eco ao fiat de sua mãe em sua concepção e como prelúdio àquele sim que dirá ao Pai em sua agonia. Toda a oração de Jesus está nesta adesão amorosa de seu coração, de homem ao mistério da vontade do Pai. Contexto de fundamentação bíblica, Mateus capítulo 11, versículos de 25 a 27. Depois Lucas capítulo 10, versículo 21 a 22. E também Efésios capítulo 1, versículo 9. Toda a fundamentação bíblica, Jesus enquanto um homem orante, um ser humano, não é? E um filho que ora ao Pai, que intercede também ao Pai. 2604 diz assim: a segunda oração é referida por São João. João capítulo 11, versículos de 41 a 42, que diz assim: antes da ressurreição de Lázaro, a ação dessas graças precede o acontecimento. Ele ora: Pai, eu te dou graças por me teres ouvido. O que implica que o Pai escuta sempre seu pedido. E Jesus logo acrescenta: eu sabia que sempre me ouves. Isso implica que, de sua parte, Jesus pede de modo constante. Dessa forma, motivada pela ação de graças, a oração de Jesus nos revela como pedir. Antes que o dom seja feito, Jesus adere àquele que nos dá seus dons. O doador é mais precioso do que o dom concedido. Ele é o tesouro. E nele é que está o coração de seu filho. O dom é dado por acréscimo. Mateus capítulo 6, versículos de 21, depois versículo 33. E aqui é interessante, não é? Para que a gente seja consciente na oração da gente. E que consciência é esta, não é? Que Jesus sempre nos escuta. E Deus sempre escuta Jesus. Logo, o que nós pedimos em oração com fé, o próprio Jesus diz: o Pai vos dará.
Mas se nós somos fracos na fé, veja, temos a quem recorrer. Muitas vezes eu não sei agradar a Deus, porque sou pecador, sou infiel, veja, sou indiferente. E por isso que eu recorro à mãe compassiva, recorro à mãe de ternura, recorro à mãe amorosa, que é Nossa Senhora. Ela sabe agradar. Quando eu não sei agradar a Deus, ela sabe agradar. Veja, ela sabe agradar o seu Filho, Jesus. E por isso que nenhum pedido que ela faz, não é? Veja, ele não lhe valha, não lhe atenda. Atendendo, nos atende também. Obtenhamos os tesouros de Deus por meio de Nossa Senhora e por meio do seu Filho Jesus Cristo. Por isso que o texto ele é muito impactante. Veja, diz assim: a oração sacerdotal de Jesus, não é? Que está em João 17, ocupa um lugar único na economia da salvação. Será meditada no final da primeira sessão. Revela com efeito a oração sempre atual de nosso sumo sacerdote e ao mesmo tempo contém o que ele nos ensina em nossa oração a nosso Pai, que será desenvolvida na segunda sessão, como diz o Catecismo da Igreja Católica. Por isso, passemos para o número 2605, que diz assim: ao chegar a hora de realizar o plano de amor do Pai, Jesus deixa entrever a profundidade insondável de sua oração filial, não apenas antes de se entregar livremente. Abba, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Lucas capítulo 22, versículo 42. Mas também em suas últimas palavras na cruz, quando orar e entregar-se são um só e mesmo ato. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23, 34. Em verdade te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Lucas 23, 43. Mulher, eis aí teu filho, eis aí tua mãe. João 19, 25, 27. Tenho sede. João 19, 28. Meu Deus, por que me abandonastes? Marcos 15, 34 e o Salmo 22, 2. Tenho sede. João 19, 28. Tudo está consumado. 19, 30. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas 23, 46. Até aquele grande grito, quando ele expira, entregando o espírito. Marcos, capítulo 15, versículo 37. João, capítulo 19, versículo 30. Já entendemos o contexto, né? É o contexto das 7 palavras, ou as 7 frases que Jesus diz na cruz. Ao ser crucificado, ele, né, em oração ao Pai, diz essas 7 importantíssimas palavras. Palavras de perdão, palavras de acolhida, palavras de entrega, palavras, não é? Que de fato expressam a consciência que tudo fez, em tudo foi obediente e fiel ao Pai, ao seu Deus. Subtítulo: Jesus ensina a orar.
Jesus ora e Jesus ensina a orar. Vamos avante. Deixa eu ver aqui quantos minutos, apenas 10 minutos. 2607. Ao orar, Jesus já não nos ensina a orar. Ou seja, Jesus nos ensina a orar. O caminho teologal de nossa oração é a oração a seu Pai. Mas o Evangelho nos dá um ensinamento explícito de Jesus sobre a oração. Como pedagogo, ele nos toma onde estamos e progressivamente nos conduz ao Pai, dirigindo-se às multidões que o seguem. Jesus parte daquilo que elas já conhecem da oração, conforme a antiga aliança, e as abre para a novidade do reino que vem. Depois lhes revela em parábolas essa novidade. Enfim, falará abertamente do Pai e do Espírito Santo a seus discípulos, que deverão ser pedagogos da oração em sua igreja. Esse parágrafo nos diz que Jesus não nos ensinou apenas, veja, quando nos ensinou a oração formulada do Pai Nosso, mas através das parábolas, através dos sermões, sobretudo do sermão da bem-aventurança, da felicidade, do sermão da montanha, chamado assim, não é? Jesus, na sua postura orante, piedosa, Jesus vai nos ensinando com a vida a orar. Quando ele nos ensina de fato a oração, quando orardes, dizei assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, mas também quando ele vai nos contando a oração. Quando ele sobe a montanha e vai orar, vai rezar, ele vai nos ensinando, porque a vida toda de Jesus foi um conjunto oracional. Foi um conjunto de oração. 2608. No Sermão da Montanha, Jesus insiste na conversão do coração. A reconciliação com o irmão antes de apresentar uma oferenda no altar. Isso é magnífico, né? Mateus capítulo 5, versículo de 23 a 24. O amor aos inimigos e a oração pelos perseguidores. A oração ao Pai em segredo. Mateus capítulo 6, versículo 6. A não multiplicação das palavras. Mateus 6, 7. O perdão do fundo do coração na oração. Mateus 6, 21, 25, 33. Vejam, a pureza do coração e a busca do reino. Essa conversão é inteiramente orientada para o Pai. Ou seja, na nossa condição filial, na nossa condição de filho, abertos, não é? Na obediência, na fidelidade ao Pai. Vamos avante? 2209. O coração assim decidido a se converter, aprende a orar na fé. A fé é uma adesão filial a Deus, acima daquilo que sentimos e compreendemos. Tornou-se possível, porque o Filho bem-amado nos abre as portas para o Pai. Este pode pedir-nos que procuremos e batamos, uma vez que Ele mesmo é a porta e o caminho. Mateus 7, de 7 a 11, depois de 13 a 14. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Jesus. Vamos terminando, 2610, que diz assim: assim como Jesus ora ao Pai e dá graças antes de receber seus dons, ele nos ensina essa audácia filial. Tudo quanto suplicardes e pedirdes, crede que já recebestes. Marcos capítulo 11, versículo 24.
tudo é possível para quem crer. Marcos 9, 23. Com uma fé que não hesita, tal é a força da oração. Se por um lado Jesus se entristece pela falta de fé de seus parentes, Marcos 6, 6, e pela fraqueza na fé de seus discípulos, por outro lado fica admirado com a grande fé do centurião romano, não é? Mateus 8, 10. E da cananeia também, Mateus 15, 28. E a gente vai ficando por aqui, né, nessa brevíssima aula, né? Mais tarde, depois da missa, que celebrar a missa será agora às 19 horas, eu retomo a partir deste número 2611, dando continuidade, tá certo? Somente para a gente ter no final deste dia, este momento de oração, esse momento de espiritualidade, essa catequese. Jesus que ora, Jesus que nos ensina a orar, através dos pensamentos, das palavras, através dos atos e das nossas, de fato, das nossas ações. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau.